Você já percebeu que a luta mais difícil da sua vida não é contra o mundo, mas contra você mesmo? Não é o chefe que te irrita, a falta de tempo ou a crise que te derruba. O verdadeiro campo de batalha é silencioso. Ele está na sua mente, no coração que hesita, na voz interna que diz: você não consegue. O estoicismo não foi criado para te tornar frio, mas para te tornar forte. Para te ensinar que antes de vencer qualquer coisa lá fora, você precisa vencer aqui dentro. Como disse Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. E é justamente sobre isso que vamos falar. As 12 lições estoicas que podem transformar seus desejos em conquistas reais e te ajudar a superar a maior batalha da sua vida. 1. Aceite o que não pode mudar. Uma das lições mais profundas do estoicismo é entender a diferença entre o que está sob nosso controle e o que não está. A resistência ao inevitável é como tentar segurar o vento nas mãos. Desgasta, frustra e nada muda. Quando insistimos em lutar contra aquilo que é imutável, o passado, as ações de outras pessoas, as leis da natureza, criamos sofrimento desnecessário. Aceitar não é se conformar passivamente, mas reconhecer a realidade como ela é para que possamos agir com clareza. É parar de desperdiçar energia tentando controlar a chuva. E, em vez disso, aprender a caminhar mesmo molhado. É redirecionar o foco para onde temos real influência. Nossas escolhas, nossas atitudes, nossa forma de interpretar o que acontece. Marco Aurélio escreveu: se você sofre por algo externo, a dor não é causada pela coisa em si, mas pela sua avaliação dela, e isso está em seu poder mudar. Essa é a essência, transformar a aceitação em força e não em fraqueza. Quando você deixa de lutar contra o inevitável, descobre uma paz que não depende das circunstâncias. A vida segue seu curso, e você segue o seu, com serenidade, firmeza e liberdade interior. 2. Controle o que está ao seu alcance. Uma das bases do estoicismo é a clareza sobre onde colocar nossa energia. Epicteto ensinava: algumas coisas dependem de nós, outras não. Essa distinção simples, mas poderosa, muda completamente a forma como encaramos a vida. O que depende de nós? Nossas ações, nossas escolhas, nossos valores, a forma como reagimos ao que acontece. O que não depende? O passado, a opinião dos outros, as decisões alheias, as circunstâncias externas. Quando gastamos energia tentando controlar o que não podemos, alimentamos frustração, ansiedade e impotência. Mas quando focamos apenas no que está ao nosso alcance, cada passo se torna produtivo e libertador. Se algo está sob seu controle, haja sem hesitar. Tome decisões, faça o que precisa ser feito, mesmo que seja difícil. Se não está, libere. Não por fraqueza, mas por inteligência, pois prender-se ao que não pode mudar é como remar contra a correnteza até a exaustão. Marco Aurélio reforçava: se algo externo te aflige, não é a coisa em si que te perturba, mas o seu julgamento sobre ela, e isso você pode mudar. O segredo não está em controlar o mundo, mas em dominar a si mesmo. Quando essa verdade é aplicada, a vida não fica mais fácil, mas você se torna mais forte. 3. Use cada desafio como treino. No estoicismo, os obstáculos não são barreiras para impedir seu caminho. Eles são o caminho. A dor, longe de ser inimiga, é uma mestra paciente que molda caráter, fortalece a mente e purifica a alma. Cada dificuldade, por menor ou maior que seja, é um campo de treinamento para sua resistência emocional, sua disciplina e sua clareza de propósito. Assim como o corpo se fortalece sob peso e esforço, a mente cresce quando é desafiada. Marco Aurélio escreveu: o que impede a ação, avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Isso significa que, em vez de fugir dos problemas,
O sábio os encara como oportunidades para praticar virtudes. Coragem diante do medo, paciência diante da espera, autocontrole diante da provocação. Ao adotar essa visão, você transforma a vida em um campo de aprendizado constante. Nenhuma perda é apenas perda. Nenhum erro é apenas erro. Cada experiência difícil deixa lições que, se bem usadas, te tornam mais preparado para o próximo passo. No fim, não é a ausência de obstáculos que constrói um espírito forte, é a forma como você os enfrenta. A dor pode machucar, mas também pode ensinar. E no estoicismo, aprender é sempre vencer. 4. Domine seus impulsos. Para o estoicismo, a verdadeira força não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. Impulsos são como faíscas. Se não forem controlados, podem se tornar incêndios que destroem decisões, relações e oportunidades. Sêneca lembrava: obras são mais confiáveis que palavras. Essa frase carrega uma lição profunda. Não basta falar sobre autocontrole, é preciso praticá-lo. Agir com intenção significa pensar antes de responder, avaliar antes de decidir e não permitir que emoções passageiras ditem o rumo da sua vida. Os estoicos não buscavam eliminar as emoções, mas impedir que elas se tornassem tiranas. A raiva, o medo, a euforia ou a ansiedade podem turvar a razão, levando a arrependimentos. Ao aprender a pausar, respirar e refletir antes de agir, você se liberta da escravidão do impulso. Epicteto dizia: nenhuma pessoa é livre se não for dona de si mesma. E essa liberdade começa no momento em que você deixa de ser refém da reação imediata e passa a responder com consciência. Dominar os impulsos é, portanto, mais que autocontrole. É autodomínio. É escolher ser o capitão da sua mente, navegando com firmeza, mesmo quando as ondas das emoções tentam te arrastar. 5. Transforme o medo em combustível. No estoicismo, o medo não é visto como um inimigo a ser eliminado, mas como um mensageiro que merece ser ouvido. Ele surge para nos lembrar que algo importa, que há algo em jogo. O problema não é sentir medo, é permitir que ele nos paralise. Quando você encara o medo de frente, ele deixa de ser um muro e se torna uma bússola, apontando para onde está o seu próximo desafio e, muitas vezes, o seu próximo crescimento. Como diria Sêneca, o homem que sente medo antes de ser necessário sofre mais do que precisa. Em vez de recuar, use o medo como sinal de preparação. Estude mais, treine mais, planeje melhor. Transforme aquela energia nervosa em ação consciente. Lembre-se de que a coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de avançar apesar dele. Os estoicos acreditavam que cada situação desafiadora é um teste para a alma. Ao atravessar o que assusta, você expande seus limites e descobre que é mais capaz do que imaginava. Assim, o medo deixa de ser um peso e se torna um motor. Ele deixa de segurar você no mesmo lugar e passa a empurrá-lo para a frente. Não para longe da vida, mas para dentro dela, com mais força, clareza e determinação. 6. Seja constante, mesmo sem motivação. A motivação é como o vento. Pode soprar forte em alguns dias e desaparecer completamente em outros. É ela que muitas vezes nos dá o impulso inicial, mas não é confiável o suficiente para sustentar uma jornada longa. O estoicismo nos lembra que o que realmente mantém um homem no caminho não é o entusiasmo passageiro, mas a disciplina consistente. Disciplina é agir de acordo com o que precisa ser feito, independentemente do humor, do cansaço ou das circunstâncias. É cumprir o dever porque ele é certo, e não apenas porque você está inspirado no momento. Como dizia Marco Aurélio, se algo é possível para o homem, considere que também é possível para você. O estoico entende que constância é a ponte entre intenção e resultado.
Pequenas ações, repetidas dia após dia, têm mais poder de transformação do que grandes esforços ocasionais. Quando você se compromete com a constância, cria uma força interior que resiste à preguiça, à dúvida e às distrações. Motivação é o que acende a chama. Disciplina é o que a mantém acesa, mesmo nas noites frias e longas. E é essa chama constante que ilumina o caminho até as maiores conquistas. 7. Escolha seus pensamentos. No estoicismo, a mente é comparada a um jardim. Aquilo que você cultiva dentro dela determina o que floresce na sua vida. Pensamentos são sementes. Alguns trazem virtude, clareza e coragem. Outros, se deixados sem cuidado, se transformam em ervas daninhas de medo, rancor e autossabotagem. Marco Aurélio escreveu: a qualidade dos seus pensamentos determina a qualidade da sua vida. Isso significa que, assim como um jardineiro atento, você precisa selecionar o que planta e, diariamente, remover o que não serve. Não basta esperar que bons pensamentos surjam espontaneamente. É necessário cultivá-los com atenção e propósito. Quando você escolhe conscientemente o que pensa, passa a viver de forma mais alinhada aos seus valores. Isso não significa ignorar emoções negativas, mas impedir que elas dominem o terreno fértil da mente. Um pensamento nutrido com foco e virtude se transforma em ação, hábito e, por fim, caráter. Se você não plantar o que é bom, o que é útil e o que é justo, a natureza preencherá o vazio com o que for mais fácil. E quase sempre isso significa medo, raiva ou apatia. Por isso, escolha bem as sementes. Proteja seu jardim. E lembre-se, uma mente bem cultivada é o terreno onde floresce a vida que você deseja viver. 8. Lembre-se de que tudo é passageiro. Para o estoicismo, nada na vida é permanente. Nem a dor que hoje parece insuportável, nem o prazer que agora parece eterno. Tudo flui, tudo muda, tudo segue o curso natural do tempo. Essa consciência, longe de ser motivo de tristeza, é fonte de equilíbrio e serenidade. Quando você entende que a dor é temporária, aprende a suportá-la com mais firmeza. Não é preciso resistir desesperadamente ou acreditar que ela será a sua companheira para sempre. Da mesma forma, quando percebe que o prazer também é breve, aprende a aproveitá-lo sem apego, evitando a frustração quando ele inevitavelmente se for. Marco Aurélio escreveu: tudo o que acontece é tão familiar e breve quanto uma rosa na primavera e uma fruta no verão. Essa visão nos lembra de que a vida é feita de ciclos e que aceitar esses ciclos é viver em paz com a realidade. A consciência da impermanência é libertadora. Ela reduz o desespero nas tempestades e a arrogância nos dias ensolarados. Você passa a caminhar com mais leveza, aproveitando o que é bom e suportando o que é difícil, sempre com a certeza de que nada, absolutamente nada, dura para sempre. 9. Viva de acordo com seus valores. Viver de acordo com seus valores é um dos pilares centrais do estoicismo. Para o estoico, a verdadeira integridade não depende de aplausos, aprovação ou testemunhas. Ela se mantém firme mesmo na solidão. Agir com coerência significa alinhar pensamentos, palavras e ações aos princípios que você considera corretos, sem fazer concessões para agradar ou evitar críticas. Quando suas decisões são guiadas por valores sólidos, você deixa de ser refém das circunstâncias ou da opinião alheia. As tentações de atalhos fáceis, mentiras convenientes ou ganhos imediatos perdem força diante da clareza de propósito. E ao agir assim, você constrói algo mais valioso que qualquer recompensa externa: respeito próprio. Marco Aurélio escreveu: o que é certo é o que deve ser feito, não importa se é visto ou não. É essa coerência silenciosa que dá força para enfrentar desafios sem trair a si mesmo, porque a maior derrota é agir contra o que se acredita. Viver de acordo com seus valores é, no fim, viver em paz com sua própria consciência.
10. Proteja seu tempo. Proteger seu tempo é proteger a própria vida. Para o estoico, cada minuto é um pedaço finito da existência. E ao contrário do dinheiro ou de bens materiais, ele jamais pode ser recuperado. O tempo gasto não retorna, e por isso deve ser tratado como o recurso mais precioso que existe. Isso significa dizer não com coragem, evitar conversas vazias, compromissos sem propósito e distrações que não acrescentam nada ao seu crescimento. Significa também investir sua atenção no que realmente importa. Aquilo que constrói caráter, fortalece relações verdadeiras e aproxima você dos seus objetivos. Sêneca já alertava: não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito. Quem entende isso, deixa de viver no piloto automático e começa a fazer escolhas conscientes sobre onde colocar suas horas. Ao proteger seu tempo, você protege sua energia, seu foco e, no fim, a qualidade da sua vida. 11. Cultive a virtude acima do sucesso. Cultivar a virtude acima do sucesso é colocar o caráter no centro de todas as escolhas. Para o estoico, vencer na vida não é acumular riqueza, prestígio ou reconhecimento, mas agir de forma justa, honesta e corajosa, independentemente das circunstâncias. A integridade é o único bem que não pode ser tirado à força e que permanece intacto mesmo quando tudo ao redor desmorona. O sucesso externo é instável. Hoje está em suas mãos, amanhã pode desaparecer. Já a virtude é permanente. Ela molda quem você é e guia suas ações, mesmo nas situações mais adversas. Ao priorizar a virtude, você garante que qualquer conquista venha como consequência natural de viver de acordo com princípios sólidos, e não como fruto de atalhos ou compromissos com o que é errado. Como dizia Marco Aurélio, o objetivo da vida não é estar do lado da maioria, mas escapar de estar entre os insanos. O verdadeiro triunfo é terminar cada dia sabendo que você agiu com retidão, porque nenhum sucesso vale a pena se custar a sua consciência. 12. Agir agora. Agir agora é entender que a vida não espera. O momento perfeito é uma ilusão que adia sonhos, decisões e mudanças importantes. Para o estoico, cada instante é uma oportunidade de colocar em prática o que já se sabe ser certo, e desperdiçá-lo é desperdiçar a própria existência. Marco Aurélio resumiu essa urgência ao dizer: pare de discutir sobre como um homem bom deve ser, seja um. Em outras palavras, não basta acumular teorias, reflexões ou planos. É preciso transformar tudo isso em ação concreta. A virtude não se manifesta no discurso, mas nas escolhas que fazemos, especialmente quando é mais fácil adiar ou se acomodar. Quem age agora não espera que as condições sejam ideais, porque sabe que elas raramente serão. A ação imediata, mesmo imperfeita, constrói mais do que a espera eterna. No estoicismo, o valor da vida não está no tempo que temos, mas no uso que fazemos dele, e esse uso começa no presente. Conclusão: mudar tudo não significa acordar em outra vida. Significa acordar na mesma vida, mas com outro olhar. Olhar que vê oportunidade onde antes havia medo. Coragem onde antes havia dúvida. Propósito onde antes havia rotina. A maior batalha da sua vida será sempre contra o você que escolhe desistir. Quando essa batalha for vencida, nada lá fora terá o poder de te derrubar. Porque no fim, como ensinava Sêneca, nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Então saiba para onde quer ir. Fortaleça sua mente. Abrace a vida como ela é e caminhe. O resto será apenas consequência.